O cinema não é só inspirado em nossas vidas, mas também as transforma. É inspirado em tudo o que perturba a nossa sociedade. Nossos medos, nossas desordens, mas também nossas alegrias refletem nele. De forma fiel, criativa e surpreendente. O nosso mundo está mudando e o mundo das imagens está mudando junto com ele. A pandemia acentuou essa tendência de consumir filmes no sofá. Nunca foi tão difícil atrair o público para o cinema, aos cinemas. Mas nós acreditamos que o cinema será sempre um dos lugares mais importantes para viver juntos, um baluarte contra a solidão ultramoderna e o medo do outro. Por aí, coerente com o papel educador que encontro na arte, agora, hoje, sem trocadilhos, e coerente como que já falei, retorno o 10 minutos com o temporal, levando para vocês uma proposta. Quero me debruçar mais, o cinema foi criado nos primórdios dos anos 50, então ele tem quase 100 anos de vida, não é? E a arte que eu acompanhei, a arte cinematográfica que eu acompanhei mais de perto foi na década de 60, 70, quando eu tinha um pouco mais de 18, 19 anos de idade, e para mim foi a que eu mais vivenciei, né? Foi a época áurea, meu ponto de vista, mais rica em produção cinematográfica. Haja dizer que somente no ano de 1960 foram produzidos mais de 250 filmes mundialmente. É um número bem expressivo, né? E as produções mais significativas, né? Eu presenciei, eu que frequentei muito aqueles clubes de cinema de arte, que sempre foi o filme que mais me atraiu, né? E que eu como gostava muito de acompanhar o trabalho de cada diretor, a forma dele filmar, as técnicas, etc., as interpretações que, particularmente, eu ficava um olhar mais atento, né? E isso sempre foi, confidenciando a vocês, sempre foi, assim, uma coisa muito pessoal, desde que, na época de rapaz mesmo, novo, minha mãe nos castigava, entre aspas,
quando a gente estava perreando muito, nós morávamos lá no Rio Vermelho, em Salvador, na Bahia, e tinha um cineminha chamado Cine Rio Vermelho. E quando a gente aperreava muito, naquele tempo o cinema era o custo de uma entrada era bem baixo. Ela vai todo mundo para o cinema para poder me deixar sossegado. E a gente ia. E naquele tempo o cinema passava, eram 3 filmes, se eu não me engano. Tinha cinema que passava um seriado, que seria uma coisa que eu não sei se diariamente ou semanalmente mudava o episódio. Tinha um filme, normalmente, um filme de faroeste, e um outro de capa e espada, como se dizia, não é? Inicialmente, ali, a partir dali, ainda peguei o cinema cinema já recém-passado do cinema mudo para o cinema com som, né, mas ainda em preto e branco, tal, e que já ali me interessava muito. Eu fui muito apaixonado pelo teatro, e o cinema, de certa forma, eu via como um teatro falante, né, um teatro filmado, né, um teatro na tela, né? Por isso que eu ficava muito atento às atuações dos atores, né? Bom, como é uma coisa muito vasta e que, para falar em 10 minutos, eu fiquei aqui batendo na minha cabeça de que forma eu poderia facilitar, para não ficar uma coisa muito chata, esses nossos 10 minutos, que eu pretendo que seja uma coisa bem agradável para mim e para vocês que estão assistindo. Então, como eu estava dizendo, essa década de 60 foi uma década muito rica, como eu disse, para o cinema mundial. O cinema japonês, o cinema francês, o cinema italiano, o cinema sueco, o cinema polonês, o cinema do terceiro mundo, o cinema brasileiro, o cinema daqui da América, o cinema cubano, o cinema, né, da América como um todo, e especialmente o bicho-papão, também sem querer ser muito assim, sob o meu ponto de vista, o cinema americano foi a grande indústria cinematográfica, a grande indústria mundial, né? Surgido logo depois do cinema colorido, eles industrializaram aumentaram a tela do cinema, criaram um cinemascope, que era um cinema que a tela era enorme, houve cinemas que eles aumentaram, inclusive, a projeção da tela, e houve um cinema de terceira dimensão, você usava óculos para ver. Quer dizer, o cinema passou a ser um grande negócio, né? A grande indústria americana, a Paramount, a United Arts, muitas outras, né? Essa United Arts foi fundada pelo Charlie Chaplin, inicialmente, e depois foi vendida a um grande estúdio e tal, né? E o cinema americano foi o grande, vamos dizer assim, como em tudo que os Estados Unidos se propõe, eles querem fazer as coisas mais do que todo mundo. Então eles vão para cima, eles querem criar uma escola, né? Você tem cineastas que só tiveram chance de fazer um cinema se submetendo à indústria
a indústria americana, não é? Então, era um verdadeiro bicho-papão o cinema americano, né? E foi ele que criou os grandes filmes, e era uma forma de fazer um filme romântico, um filme, né? Quem não assistiu, E o Vento Levou, não é? Etc., Casablanca, enfim, tem muita coisa para você falar sobre o cinema americano. Bom, quase já vai chegando aos 10 minutos, mas eu quero dizer também que já na próximo nosso encontro, eu vou me ater já a essa década de 60 e ver se a gente pode conversar, pensar um filme e outro para a gente comentar aqui.